Bom dia para você, bom dia para os meus queridos irmãos, que Deus possa abençoar essa semana, né? Que seja uma semana aí de vitória para você e que todos os projetos, todos os sonhos do coração de Deus se realizem na sua vida, amém? Que você tenha disposição para empreender, disposição para orar, disposição para servir o Senhor neste dia tão abençoado. Vamos ao texto? Marcos, capítulo 4, versículo 30. Marcos, capítulo 4, versículo 30. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Uau! Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem alinhar-se à sua sombra. Tremendo essa palavra, né? O reino dos céus, o reino de Deus, o evangelho do reino, aquilo que Jesus ensinou é como uma semente de grão de mostarda. Interessante isso, que todas as coisas na nossa vida não começam grande, né? Começa pequeno, começa com a menor semente, porque o problema não é o tamanho da semente, o problema é o que você faz com a semente. Aleluia! Você tem que semear a semente. E a Bíblia fala aqui que o reino dos céus é como um grão de mostarda, é como uma semente de mostarda. Não sei se vocês já viram semente de mostarda. Outro dia trouxeram lá de Israel algumas sementes de mostardas. É como um grão de areia, é muito pequeno. Mas a Bíblia fala que quando semeia, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Há um texto na Bíblia, no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: não despreze os humildes começos. Ou seja, nós temos a tendência de desvalorizar o princípio, o início das coisas. Mas tudo na vida, uma empresa, um comércio, tudo que é grande hoje começou pequeno. Então a gente precisa entender que não podemos ter medo, não podemos ter temor de iniciar as coisas, porque tudo na vida começa pequeno. A igreja, Adonai Church, começou com um grupo, com uma célula de 8 pessoas. E hoje você vê a dimensão que chegou. Então nós entendemos que existe esse princípio espiritual. Eu estou lembrando do que a pastora falou ontem, né, em 2 Reis capítulo 4, né, que a mulher não tinha absolutamente nada, estava a ponto de seus filhos venderem, né, serem vendidos como escravos para pagar a dívida, porque ela era viúva, seu marido havia morrido, evidente, e ela não tinha como pagar a dívida. Ela foi até o profeta e o profeta perguntou: o que você tem em sua casa? E a mulher respondeu: tua serva não tem absolutamente nada, senão apenas uma botija de azeite. Você vê que como a gente desvaloriza aquilo que nós temos, querido. Você pode achar que é pouco que você tem. Você pode achar que você tem pouco recurso. Você pode pensar que você tem pouca habilidade. Você pode pensar que você não tem muito potencial. Mas eu quero dizer algo para você. Aleluia. Que se você pegar esse um talento que você tem e negociar, como diz a parábola do talento, lançar sobre a terra, semear, perseverar, orar, crer, aquilo que é pequeno, aleluia, vai se tornar grande. Olha que texto tremendo da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando semeado,
Aleluia. Não importa o tamanho da semente. Não importa a quantidade de recursos que você tem. A Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque essa semente que foi semeada cresce. E a Bíblia diz que gerou uma grande hortaliça. Olha o verso 32. Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves dos céus poderem alinhar-se à sua sombra. Então, quando você entende que aquilo que Deus colocou nas suas mãos é suficiente, na realidade, no reino espiritual, Deus já semeou tudo o que nós precisamos na nossa vida para sermos prósperos. Quando Deus te formou, Ele te formou como um saco de semente. Deus já colocou todo o potencial que você necessita para você alcançar e para você cumprir a missão de Deus, para que você seja grande, para que você seja próspero, para que você faça a diferença nesta terra. Você já tem dentro de você todo o potencial que está em forma de semente. Você pode me falar, mas é muito pequeno ainda. Como a mulher disse, né? Tua serva não tem nada senão apenas uma botija de azeite. Mas olha o potencial. Através daquela botija de azeite, o azeite foi derramado, foi semeado, ao ponto de ter tantas vasilhas com tanto azeite. E o profeta disse: olha, agora você vai, vende tudo e você paga a sua dívida e você vai viver do que sobrar. Uau! Você vai viver daquilo que sobrar. Ou seja, você vai viver a abundância. Aquela mulher do Antigo Testamento se tornou a maior empresária de venda de azeite daquela época, porque começou com uma botija. Então, queridos, não despreze os pequenos começos. Sabe, invista, creia que aquilo que é pequeno pode se tornar grande. Um outro princípio que nós aprendemos aqui, no versículo 32, é que a Bíblia diz: a ponto de as aves dos céus poderem alinhar-se à sua sombra. Aves dos céus aqui, a interpretação correta é o seguinte: são nações, são famílias que vão se alinhar debaixo dos galhos e das sombras dessa hortaliça. Ou seja, quando você crescer, ou quando você entender esse princípio, você também precisa aprender a abençoar. Você precisa aprender a ser generoso. Você começa com a semente pequena, a semente cresce, se torna uma grande hortaliça. A abundância de recursos, de bênçãos, de potencial de Deus desenvolvido na sua vida não pode ser guardado para você. Tem que ser compartilhado. O amor que você tem recebido, a alegria que você tem recebido no seu coração, o Espírito Santo de Deus, a glória, a presença do Senhor, que tem sido semeada, tem sido crescido na sua vida, você tem crescido. Eu tenho certeza que você cresceu durante esse período que você tem servido a Deus, desde quando você se converteu. Foi uma pequena semente. Olha quanta coisa você já aprendeu. Não pode guardar para você. Tem que ser semeado. E as aves dos céus, as famílias, os parentes, os amigos precisam aninhar-se. Eles precisam dessa cobertura. Então você tem algo para dar, meu irmão. Quantas coisas têm crescido na sua vida. Não despreze o conhecimento que você tem da Bíblia. Não despreze a tua igreja. Não despreze os teus pastores. Não despreze o tempo que você está vivendo. Não despreze o recurso que você tem. Todo esse recurso espiritual que está armazenado no seu coração, deixa, sabe? Permita com que as aves dos céus, permita com que pessoas, permita com que seus amigos aninhem-se, ou seja, busque, aleluia,
na sua vida conforto, palavras de conhecimento, palavra de sabedoria. Aleluia. Tudo começa no reino de Deus pequeno. Então quero desafiar você a nunca desprezar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E Deus tem colocado sementes nas suas mãos. Ainda que sejam pequenas, mas é um grande potencial para que seja, uma vez semeado, semeie. Não deixe de semear. Semeie seus recursos, semeie o seu tempo, semeie o seu amor, semeie a sua disposição, porque com certeza uma grande hortaliça se levantará. E as aves dos céus e pessoas irão se aninhar, irão buscar essa cobertura. Você é um referencial nesta terra. Aleluia! Começamos bem essa semana. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Vamos orar? Pai, nós abençoamos agora os filhos da luz, os filhos do reino, Senhor, para que eles possam semear essa pequena semente. Semear essa pequena semente que o Senhor tem colocado no coração deles. E essa semente vai crescer ao ponto de podermos ter em abundância para repartir com aqueles que são necessitados. Possamos repartir o amor, a graça, a misericórdia e o dom de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa semana, que você tenha uma semana rica e abençoada e que as suas sementes cresçam e que essa grande hortaliça, que é a sua vida, possa ter a disposição de abrigar pessoas necessitadas e pessoas que precisam do amor e da graça de Deus. Bom dia, uma boa semana, em nome de Jesus. Tchau.